amanhã, São Paulo e Vitória. Vitória e São Paulo. Aí, Pri, a gente tem o seguinte: terça-feira já tem jogo da Sul-Americana, né? Contra o time que ganhou o primeiro jogo e está liderando o grupo por saldo de gols. Pergunta rápida, assim: força máxima no brasileiro? Tenta ganhar dos caras ali com força máxima também na terça e depois descansa ou não? Poupa terça-feira. O que faria a Priscila técnica do São Paulo? Pensando que sábado tem o Vasco em São Januário também, né? Nossa, difícil. Mas eu imagino que o São Paulo, nesse início de campeonato, até pela dificuldade do adversário, pelo amor de Deus, viu, que não zique, mas pela dificuldade do adversário, imagino que dê para você mexer mais no time na Sul-Americana, né? Ou seja, esse jogo contra o Vitória não é um jogo fácil, porque o São Paulo também não chega a estar voando, né? Fora de casa, enfim. Mas eu sinto que o São Paulo tem um pouco mais nesse momento de prioridade, talvez neste momento, tá deixando claro, no brasileiro, para se manter lá em cima. E aqui eu nem estou falando de título, né? O São Paulo acabou de passar por uma situação. Ano passado, por um momento, achou que podia ser campeão de tudo, não foi campeão de nada, perdeu a vaga na Libertadores, porque não conseguiu nem no brasileiro. Então, acho importante, quando você está nessa fase que o São Paulo está, você sempre pensar a longo prazo, né? Então, se manter lá em cima no brasileiro é muito importante. E esse é o ponto, né? Porque esses jogos são justamente os jogos que você precisa ganhar. Porque, pô, é ruim você chegar lá contra o Flamengo no Maracanã, colocando uma obrigação de ganhar. Não é o ponto que você perde para o Flamengo fora de casa que te prejudica. É o ponto que você perde para o Vitória em casa, ou que você perde para um time mais ou menos no Morumbi. Obviamente, em casa é outro cenário, né? Devia ganhar de todo mundo, enfim. Mas então, eu acho que deveria se for para escolher, tem que ser mais focando no Vitória. Dito isso, tem muita gente fora do Vitória, então talvez o time de terça seja mais perto do titular do que o de amanhã, né? Porque amanhã tem muita gente fora. Tem Caleri fora, Luciano fora, Pablo Maia fora, Sabino fora e Bobadilha fora. E aí imagino que talvez quem fica bem jogue na terça, porque também não vai ficar uma semana de férias, para jogar só na semana que vem. Então, acho que no fim das contas vai ser o que tem de melhor à disposição amanhã e a mesma coisa na terça. E esse time muda muito por conta dos desfalques de um jogo para outro, Senna. Pois é, tem muito desfalque para amanhã. Ainda teve mais essa, né? Teve no treino ontem. O Kaique trouxe a informação ainda de noite, né? O Pablo Maia, pô, teve um choque ali, parece que com Thanos, né? Que aí quebrou o nariz e um osso da face. Aí tem que fazer cirurgia hoje para se recompor. Deve ficar pelo menos um mês aí em repouso, no mínimo. Aí você tem todos esses outros desfalques que a Pri falou, Sabino não joga. Cara, o Caleri ainda no protocolo da concussão ali, que abriu o supercílio e tal. Cara, não tá fácil. Esse jogo de amanhã não é tranquilinho também demais, não, hein, Chapon? O que faria aí o Roger Machado pensando nos próximos 3 desafios? Pois é, e é muito importante, né, o jogo de amanhã, por uma questão de planejamento do que fazer na temporada de um campeonato brasileiro, né? Então, vencer amanhã é fundamental, né? Um jogo fora de casa, é importante você arrancar pontos fora de casa. Se você quer lutar pelas primeiras colocações, você precisa de pontos fora dos seus domínios. Você não pode ficar confortável apenas em jogar em casa e tá tudo certo. Acho que você tem que lutar por pontos fora de casa também. E amanhã é um jogo acessível, né? Um jogo em que o São Paulo tem que conseguir aí 3 pontos da forma que for, né? E é importante para um contexto geral, para dar um alívio aí de pressão para cima do São Paulo em questão dos resultados. O Roger Machado é um cara que vai ser cobrado até o final da passagem dele, seja ela muito vitoriosa ou seja ela uma tragédia, né? Mas ele já chegou muito pressionado, sabia disso. E eu acho que as vitórias elas vão ganhando um pouquinho de respiro pro Roger. É aquele negócio, o tanque de oxigênio do Roger já chegou lá no final. Cada vitória que ele conseguir é um pouquinho mais de oxigênio para ele continuar respirando no São Paulo. Para chegar num tanque cheio, vai ter que ser um caminho muito longo e com muita vitória. Vitórias improváveis, vitórias para cima de rivais, né? Vitórias fora de casa, como essa de amanhã, é importante também, vitórias na Sul-Americana, mas também muito importante melhorar o desempenho do São Paulo. O jogo contra o Boston River, eu até cheguei a dizer
no nosso debate em três cores, que eu até passava um pano quanto à atuação por todas as condições do jogo, que o jogo foi complicado para o São Paulo. A questão do vento pode parecer desculpa, mas eu acho que interfere, né, no jogo sim, e fica mais fácil da gente falar desses fatores extra bola jogada em si, porque venceu, né? Se tivesse perdido ia ser um caos. Mas é isso, é somar o máximo de pontos possível, mas acima de tudo melhorar, né, o desempenho do time. E isso precisa acontecer. São Paulo precisa voltar a desempenhar um bom futebol. Isso é fácil de fazer? Não, porque o time de São Paulo tem limitações. Então é natural que você tenha um teto a ser atingido. O problema é que o Roger, até aqui, me parece que o teto foi muito facilmente atingido. Até falei, não dá para torcer contra, mas as avaliações têm que acontecer. E por enquanto, o saldo, para mim, é mais negativo do que positivo, né? Mas uma vitória amanhã, fora de casa, contra o Vitória, seria, assim, fundamental para ter esse respiro, ganhar uma confiança para o jogo contra o O'Higgins, você chegar em casa, e aí sim, ter a necessidade, a obrigação de, diante do seu torcedor, apresentar um bom futebol. A não ser que o planejamento seja claro de deixar a competição de lado. Se você chegar, pode ser com uma vitória amanhã, chegar na terça-feira com o time reserva, você vai ter dado um sinal claro, mas que isso precisa ser verbalizado na coletiva de imprensa, que a Sul-Americana não é parâmetro, que não se tem que colocar a Sul-Americana como uma prioridade e como um parâmetro de bom futebol. Ok, aí a gente pega os outros 4 jogos da Sul-Americana, esquece. O que acontecer, aconteceu. Já deixou de lado. Ok, mas aí a cobrança dobra no Campeonato Brasileiro. Quando pegar o Vasco da Gama fora de casa no outro final de semana, é obrigação apresentar um bom futebol fora de casa. Quando pegar adversários outros mais complicados, clássico contra o Corinthians, né? Quando pegar isso, tem que apresentar um bom futebol. Aí não tem mais desculpa. Aí o foco vai ser o Campeonato Brasileiro? Perfeito, e até acho que tem que ser. Mas aí o futebol bem apresentado tem que aparecer tanto quanto os resultados. É que eu acho que na prática mesmo, isso vai ser uma coisa muito mais velada, né? Porque os caras, até por conta de patrocinadores e tal, de compromissos, eles nunca vão falar, ó. Então aí, segura a bucha, filho. Segura a bucha. Por isso que a cobrança ela vai vir jogo a jogo, cara. Jogo a jogo. Quanto não jogar claro com o torcedor vai ter expectativa de bom desempenho e vitória em todas as competições. Se não jogar claro, é isso. Então, não vai jogar claro? Ok, aguenta a bucha. É simples. Não, isso é. E assim, essa cobrança vai vir. O Chacon tava falando da história do tanque de oxigênio, né? Me lembra aqueles joguinhos de videogame mais antigos que você ficava lá nadando, aí, tipo, tá acabando a barrinha, você sobe, respira, volta de novo e tal. Dá a impressão que o trabalho do Roger acaba sendo assim, né, Pri? E sabe uma coisa que é meio triste, mas também é o que eu sinto? Eu, infelizmente, tenho a impressão que o Roger nunca vai conseguir encher a bombinha dele. Ele vai. Porque o São Paulo não é culpa do Roger. O São Paulo não é um time. E quando né? Que a gente não lembra agora quanto tempo ficou sem perder com o Crespo e tal, mas uma hora bate no teto, entendeu? E aí você pode ficar 15 jogos sem perder. 15 é muito, vai. 9 jogos sem perder. Aí vai perder um mal, que vai ser pro Palmeiras, e aí vai abaixar tudo. O Roger é uma situação muito ruim a dele. Eu, tipo, de verdade, eu fico chateada de falar isso. Só que criou-se um cenário com ele que é foda, cara. Eu acho que ele nunca vai conseguir chegar no topo da garrafinha Eu dele. particularmente acho irreversível. Eu particularmente também. acho irreversível a situação do Eu Roger. acho que ele sobrevive, né? É isso. Isso não é uma comemoração quanto a isso, tá? Para mim é um cenário irreversível. Por isso que eu até coloquei a comparação da bomba de oxigênio, porque é até onde ele vai aguentar respirar no São Paulo. Depois, quando acabar... Não, e pior que não é nem só contra o pior que não é nem só quando ele perder para um Palmeiras, um Flamengo. Não é. Qualquer jogo. Não, e isso daqui não é uma defesa institucional ao Roger, não, tá? Só para deixar bem claro. Porque eu acho questionável o trabalho dele em campo, não vem me convencendo.
E isso não significa, como eu já vi algumas pessoas, é sempre isso, né? Quando a gente falava mal do Casares, mas bom era o Leco, né? A gente tá vendo aí, Casares também era maravilhoso, né? Não é uma comparação com o passado, que é, não, bom era o Crespo, que tava jogando mal, não sei o quê. Tava. Pois é, tava. Isso significa o quê? Que o Roger é maravilhoso, então? Ou que o Crespo é Messias? Não é, não é. E a gente fazia críticas ao Crespo, hoje a gente faz críticas ao Roger, né? E se aparecer um cara que começa a desempenhar um baita futebol com o elenco que tem o São Paulo, beleza. Eu só acho que, mesmo com o elenco limitado que tem o São Paulo, eu não falei de obrigação aqui na live, pelo menos eu não lembro disso, eu falei que é muito importante vencer, são duas coisas muito diferentes, muito importante a vitória amanhã, mas com o elenco, mesmo que com as suas limitações, o São Paulo é melhor que muito elenco do Brasil. Então você tem que extrair o máximo desse elenco, dentro de campo e com resultado. São Paulo não é um time para ficar, e não tá nesse momento, tá? Não tá na parte de cima da tabela, G4, é muito legal, mas o desempenho precisa vir, né? Porque o São Paulo teve menos, ele foi mais efetivo, teve menos posse de bola do que o Cruzeiro. O ideal é o quê? Ter mais posse de bola e vencer, e marcar os gols, e aproveitar. O São Paulo soube fazer isso. Teve diversas vezes que teve uma posse de bola estéreo. Tudo isso tem que ser ajeitado ao longo do tempo. Mas São Paulo, os técnicos têm o desafio de, o elenco tem limitações. Ok, perfeito. Você tem que extrair o máximo deles. E a gente não via isso com o Zubeldia, eu não vejo isso agora com o Roger. Eu via isso podendo melhorar um pouquinho mais o Crespo, mas eu vi um pouquinho melhor do Crespo em relação a esses outros dois técnicos, né? Mas o Crespo não é nenhum gênio da bola, nenhum inventor do futebol, não é isso. São Paulo tem suas limitações, mas os técnicos têm que extrair um pouco mais, o Roger também.